Mundo com o microfone desligado, por favor. Muito bem, pessoal. Mais um Encontro Padrão Ouro, hoje com o professor Dr. Gerson Kelman, professor da COP UFRJ. Eu vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do Gerson. Por favor, Arnaldo. Muito bem, bem-vindo, Gerson. Já é a segunda vez que ele nos dá uma colaboração na nossa série de lives. Você já conhece o Gerson de vários outros acontecimentos, mas eu vou repetir aqui alguma coisa. Gerson Kelman é engenheiro civil, turma 71, com mestrado também pela UFRJ e doutorado pela Colorado State University em 76. Ele participa dos conselhos de administração da Eneva, Evolts, Iguá e Horizon. É professor aposentado de recursos hídricos da COP UFRJ, onde deu aula por quase 50 anos. É autor de 2 livros, 66 capítulos ou prefácios de livros, mais de 100 artigos técnicos e mais de 200 artigos publicados na imprensa. Foi o principal dirigente da ABRH, da ANA, da ANEEL, da Light, Enersul e Sabesp, nesse caso até 2018. E membro de conselhos consultivos vários, a ABDIB, a Bengoa, a CNPE, Eletropaulo, e Sabesp e vários outros. Entre os vários projetos e estudos que o Gerson coordenou, nós se lembramos bem daquele relatório do racionamento de energia de 2001, que ele coordenou e conseguiu explicar todos aqueles acontecimentos de uma forma bem técnica. Então, Gerson, bem-vindo e obrigado novamente por aceitar o convite. O título de hoje é Hidrelétricas, Passado e Futuro. Obrigado, Gerson. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado também, Paulo, e cumprimento a todos. Só uma pequena correção de começar. Eu fui do Conselho da Eneva até alguns meses atrás, não sou mais. O resto está tudo certo. Agora, não sei se o Wagner conseguiu colocar a apresentação ou não. Está mudo, Wagner. Wagner está mudo. Wagner precisa acionar o seu microfone. Você está com o microfone fechado? Eu mesmo que fechei para evitar... Infelizmente não deu, porque está do OneDrive seu, eu não tenho acesso. Tá bom. Bom, então, eu tinha preparado uma apresentação PowerPoint que, enfim, eu não consegui colocar na tela, nem ninguém. Então, vamos aqui sem a apresentação PowerPoint, mas eu vou usar aqui, eu não vou ficar vendo vocês, porque eu vou colocar a apresentação na minha tela para ir me guiando e falando algumas coisas aqui do que eu pretendia falar. Para iniciar, eu queria fazer referência a um livro que eu li recentemente. O autor é Robert Pindyck, é um professor do MIT. O livro chama-se Climate Future, Averting and Adapting to Climate Change. Não sei se alguém já leu esse livro, mas ele é muito interessante porque ele... Primeiro, o autor ele questiona um pouco a segurança com que se fazem, com que as previsões sobre mudanças climáticas são feitas. Ele não tem dúvida que existem mudanças climáticas acontecendo, ele não é um negacionista, mas ele tem dúvida quanto às previsões. Ele acha que, de certa maneira, digamos, para o público em geral, a imprensa dá mais certezas do que, de fato, se consegue ter. Mas não é por isso que eu estou fazendo referência a esse livro, e sim porque ele é muito cético, como muitos outros, de que, por meio da mitigação, quer dizer, da diminuição de emissão de gases de efeito estufa, será possível evitar, vamos dizer, as consequências malignas das mudanças climáticas. Então, ele enfatiza muito a necessidade de apostar também na adaptação. Quer dizer, não só diminuir a emissão de gases de efeito estufa, mas entender que mudanças virão, consequências hidrológicas,
mais tempestades, mais secas, enfim, as mudanças que virão no regime dos rios, das chuvas, etc., e da temperatura, tem que ser acompanhado de ações humanas, de engenharia, muitas, para adaptação, né? E isso que, quando se fala dos efeitos da mudança climática em termos de enchentes, secas, etc., pensa-se logo numa solução humana para isso, desde tempos imemoriais, que são os reservatórios. Então, nós vamos aqui conversar um pouco sobre esse assunto, quer dizer, sobre como é que, historicamente, esse assunto, construção de barragens e reservatórios, evoluiu no país, e como é que estamos agora, se são necessárias, não são necessárias, como isso evoluiu. Eu até também poderia dizer, ele também fala um pouco sobre, eu não me lembro se é ele que fala, mas, enfim, uma terceira caminho para isso, mitigação, adaptação. Terceiro é geoengenharia, que isso virou, tanto a adaptação como a geoengenharia são temas de enfrentamento das mudanças climáticas muito rejeitados pela maior parte das pessoas preocupadas com mudança climática, porque entendem, assim, pelo menos eu percebo, que poderia arrefecer o esforço necessário para a diminuição dos gases de efeito estufa. Bom, então, vamos começar com a história de reservatórios, né? E o setor elétrico, reservatório e setor elétrico. A história do setor elétrico começa no início do século, no Brasil, no início do século XX. Quer dizer, eu conheço mais a história da Light Rio. A Light Rio inaugurou em 1906 ou 1907 uma usina de fontes, que era a segunda maior usina hidrelétrica do mundo na época. Tinha 12 megawatts, né? Então, começou assim, de uma forma localizada. Eles construíram um reservatório, né, em Lages, aqui perto do Rio, para abastecer o Rio de Janeiro. E, bom, pulando agora para a década de 60, na década de 60, já tínhamos empresas estaduais de energia elétrica e também as federais, e a preocupação era essencialmente com o atendimento ao Sudeste, a demanda de energia elétrica do Sudeste. Então, no início da década de 60, a CEMIG inicialmente, depois CEMIG e Furnas, com o apoio do BIRD, do Banco Mundial, fizeram uma contratação para um estudo da Canambra, uma empresa de engenharia, Canambra Engineering Consultants. O objetivo do estudo era levantamento dos recursos hídricos, principalmente voltados para o desenvolvimento de geração hidrelétrica, levando em consideração as possibilidades de irrigação, controle de encheias, navegação e abastecimento d'água de comunidades ribeirinhas. Quer dizer, então, no início da década de 60, os primeiros mineiros para Minas, e depois um estudo com Furnas para o Sudeste e como um todo, visando o uso múltiplo dos recursos hídricos, preocupação com todos os usos. E esse estudo visava, no final, afunilar no estudo de viabilidade dos aproveitamentos hidrelétricos selecionados. Foi um estudo que demorou 3 ou 4 anos e terminou com o relatório de 1966, famoso, o relatório Canambra de 1966, que cobriu o território de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados e fez visitas locais, identificou 264 lugares que poderiam ser locais para a construção de barragens. E isso tudo viabilizou 40 mil megawatts. Foi um estudo histórico. Depois foi reproduzido para o sul do Brasil. Depois, as empresas federais, Eletronorte, na década subsequente, década de 70, 80, também realizaram estudos de inventário para o resto do país. Bom, esses estudos eram essencialmente um trabalho de engenharia, essencialmente de topografia, de identificação
ao longo. É uma pena realmente que agora estou sentindo falta das figuras, mas, essencialmente, o inventário era pegar um rio e localizar os locais de barramento, de forma tal que você dividia a queda, né, ao longo do perfil do rio em aproveitamentos hidrelétricos. E o objetivo, quer dizer, você tem inúmeras maneiras que você pode pegar um rio e barrar em N lugares diferentes. É um problema extremamente complexo. Mas o objetivo sempre foi de maximizar o potencial, o recurso natural, que é o potencial hidráulico, a produção de energia elétrica. Então, a divisão de quedas, isso é o resultado do inventário, quer dizer, o inventário era identificar os locais de barramento. E o resultado era a divisão de quedas que maximizava a capacidade de produção de energia elétrica daquele rio, daquela bacia hidrográfica. Isso foi feito durante o tempo e resultou no sistema que nós temos até hoje, né, a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco, de uma cascata de aproveitamentos hidrelétricos, e o Brasil ficou essencialmente hidrelétrico. Um ano atrás, quando eu conversei com vocês, eu ressaltei muito a natureza, digamos, centralizada desse nosso sistema hidrelétrico, porque ele, vamos dizer, nós construímos não só hidrelétricas, mas construímos também um sistema de transmissão, um sistema interligado nacional, que liga o país inteiro, porque aproveitando da diversidade hidrológica. Quando tem seca no sul, não tem no Nordeste, não tem no Sudeste. Então, nós construímos, quer dizer, nós, os brasileiros, construímos ao longo de décadas um sistema muito resiliente, muito eficaz de hidroeletricidade e sistema de transmissão de longa distância. Bom, quando esse método de aproveitamentos hidrelétricos, é claro que quando você constrói uma usina, você causa efeitos locais, né? Então, em geral, negativos. Você cria um lago, um reservatório, tem reassentamento de populações, tal. Então, ao longo dos anos, isso nós todos acompanhamos ao longo das nossas vidas, que a oposição à construção de reservatórios, em geral, e para hidrelétricas em particular, foi crescendo no país e cada vez mais ficando difícil construção de reservatórios. Além disso, os melhores, o filé mignon, os melhores aproveitamentos já tinham sido feitos quer dizer, foram feitos primeiro os aproveitamentos mais fáceis, mais interessantes e perto do centro de carga, que é aqui no Sudeste, no Sul. Então, à medida que se caminhava e também no São Francisco, mas à medida que se caminhava para o Rio Tocantins, o Xingu, etc., Madeira, na região norte, vamos dizer, as condições são muito menos favoráveis, porque os rios são caudalosos, mas os desníveis são menores. Então, os reservatórios são muito mais vastos. E a oposição foi crescendo, e eu dediquei, da minha vida profissional, na ANEEL, na ANA, tal, grande parte foi tentando viabilizar, lutando contra uma visão de que uma visão que só examinava os efeitos da construção de uma hidrelétrica, os efeitos locais, sem examinar quais são os efeitos na escala global. Então, muito tempo eu fiquei pessoalmente nessas batalhas. Nesse tempo todo, foram identificados diversos erros, quer dizer, exposed, né? Erros do setor elétrico na condução desses inventários, porque eles eram, como eu disse, eram realizados pelos engenheiros, visando produção de energia elétrica. E aí, depois, quando saía da fase de inventário, é a divisão de quedas. Depois você diz, bom, agora vamos construir essa usina aqui, essa usina nesse local. Aí faz o estudo de viabilidade daquela usina. E nessa fase já, era comum encontrar um monte de oposições locais. A primeira coisa que se fez foi tentar compensar as populações locais com
recursos para prefeituras, tal, tem pagamento de royalties para as usinas que são construídas, para os municípios e para os estados, tal, mas depois e tudo isso sem entrar no meio ambiente, quer dizer, só depois de feito o estudo de viabilidade, quer dizer, primeiro inventário, olhando a bacia, depois viabilidade, olhando uma usina em particular, é que se entrava no estudo ambiental. E aí já tinha uma série de oposição das comunidades locais ou de pessoas preocupadas com o meio ambiente, porque criavam um lago, etc. O caminho que se tentou, como eu falei, foi pagar compensações às comunidades locais, tal, mas isso não funcionou bem. E, mais modernamente, a técnica para fazer inventário, tanto do seu ponto de vista técnico mesmo, como do seu ponto de vista de compreensão da questão ambiental e social, evoluiu enormemente no país, muito. Quer dizer, então, fazendo uma pequena propaganda, o meu filho é diretor de uma consultoria de engenharia elétrica, chamada PSR. Tem sede no Rio, mas trabalha em diversos países. E eles desenvolveram um modelo que, para mim, é um fenômeno, chama-se ERA. É um modelo que usa modelo digital de terreno, usa como se fosse um logo, qual é o tipo de vertedor, qual é o tipo de usina, qual é o tipo de, enfim, canal de fuga, enfim, os elementos de uma barragem, de uma usina hidrelétrica, são colocados e isso tudo vira uma otimização. No final desse modelo todo, sai uma divisão de quedas ótima em segundos. Para que isso? Para poder ir discutir com as comunidades, com os prefeitos, para que o componente social e ambiental entre no processo de definição da divisão de quedas do inventário. Então, digamos, o que lá atrás era só energia, hoje os modelos que fazem isso de uma forma ótima, modelos muito complexos, permitem que se reúnam os interessados, quer dizer, prefeitos, comunidades, etc., em torno de propostas de divisão de quedas que são discutidas e eventualmente dizem, não, isso não pode. Esse trecho de rio não pode ter barramento nenhum por causa disso, por causa daquilo. Aí sai fora e rapidamente sai uma nova proposta. Quer dizer, permite um projeto integrado. Esse avanço tecnológico, e não só de tecnológico, mas de compreensão do que deve ser o uso do recurso natural, tem sido utilizado em outros países. Quer dizer, o The Nature Conservancy, que é uma organização ambientalista, pegou esse modelo, o tal do ERA, e está usando em vários países, fazendo inventário de bacias hidrográficas participativos, quer dizer, inventários participativos, né? Então, tem feito isso. Agora, no Brasil, não. Quer dizer, no Brasil é como se nós já tivéssemos passado do ponto, vamos dizer, a oposição a reservatórios do país ficou tão grande que isso já não tem muita viabilidade política. E, além disso, né, então, hoje já temos alternativas à construção de reservatórios com hidrelétricas que não precisa. Quer dizer, você pode construir usinas solares e eólica que não têm todas as características de hidrelétrica, como certamente sabem, né? Não tem a inércia que necessita, mas você pode complementar isso, aí sim tem espaço no país para construção de usinas reversíveis, né? Quer dizer, então, a combinação de usinas solares e eólicas, que hoje estão muito baratas do ponto de vista de produção de energia, só energia, não de despachabilidade, não de inércia, uma série de características que tem as hidrelétricas, não tem nas solares, nas usinas solares e eólicas. Porém, a associação de solares e eólicas com ou baterias, pode ser, ou com usinas reversíveis, só para lembrar, usinas reversíveis são aquelas que têm 2 reservatórios, né? E elas podem ser de ciclo fechado.
Você tem um reservatório embaixo, um em cima, e quando tem excesso de energia sendo gerada, por exemplo, excesso de energia eólica, você bombeia a água do reservatório de baixo para o de cima. E quando, ao contrário, você precisa ter despachabilidade, você tem que ter, naquele instante, por exemplo, passou uma nuvem e a geração solar caiu, você tem que instantaneamente completar, quer dizer, aquela ausência de geração eólica com uma geração de outra natureza, você usa, a água cai, a água vai de cima para baixo, né? Então, essa complementaridade entre eólicas, solares e reversíveis será necessária no futuro. Atualmente, não é ainda necessário, porque nós temos um parque hidroelétrico tão grande, que as usinas hidrelétricas existentes já cumprem mais ou menos esse papel de despachabilidade que as hidrelétricas... Não é só despachabilidade e inércia que as usinas solares e eólicas não têm. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo é que no país, o futuro, falando um pouco do futuro, o futuro da hidroeletricidade, eu acho que está muito mais ligado a reversíveis, e não mais as usinas tradicionais que nós tínhamos, pela razão do profundo, a grande objeção à construção de novos reservatórios pelo impacto ambiental e também pela questão política. Uma possibilidade disso mudar, quer dizer, seria por uma influência cultural externa. Quer dizer, voltando ao Pindike, aquele autor do MIT, ele diz, olha, se nós vamos ter mais secas e mais enchentes, aí você vai ter que trabalhar com adaptação, e possivelmente a adaptação é a construção de reservatórios. Então, pode ser que a construção de reservatórios em outros lugares, não mais para produção de energia elétrica, e sim para controle de enchentes, venha a ser um novo motivador, né? No passado, como eu falei, construía-se usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica, mas a prática do setor elétrico, quando eu entrei no setor elétrico na década de 70, né, como todos nós começamos a trabalhar na década de 70, e na época, eu fui trabalhar no CEPEL, eu disse isso da última vez, Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. A minha função lá, como eu era hidrólogo, minha função lá era ver de que maneira os reservatórios das usinas hidrelétricas poderiam ser utilizados para amortecer as enchentes, né? Então, porque inicialmente os reservatórios, vocês sabem, as barragens têm as turbinas, né, que levam água para o penstock, que leva água para a turbina para produzir energia, e tem vertedores. O projeto da barragem sempre leva em consideração qual é a capacidade do vertedor. É uma coisa normalmente feita com estudos estatísticos. Você tem uma série de vazões máximas no ano, a máxima de cada ano, você tem uma série temporal, a máxima vazão diária em cada ano, e você ajusta uma distribuição de probabilidade e pega lá, talvez, a cauda direita lá no fundo, com a probabilidade de ser maior de 1 sobre 10 mil, e diz que essa é a vazão do projeto vertedor. Então, os inventários dos projetos vertedores projetos de barragens eram feitos preocupados com os vertedores, quer dizer, para que não houvesse galgamento da barragem. As barragens, em geral, eram de terra, poucas são de concreto, tem funil de concreto, mas quase todas são de terra, e o galgamento de uma barragem de terra, né, passar por cima, significa quase sempre a ruptura da barragem, porque lava a face de jusante e isso leva a barragem. Então, a água não pode passar por cima de uma barragem de terra, ela tem que passar pelo vertedor de concreto. Então, a preocupação original era só essa, mas na hora que começaram a ser operadas, quando os vertedores eram acionados para soltar água, para proteger a barragem, com frequência tinha uma enchente jusante que haveria de qualquer jeito, mas a população passava a culpabilizar
a usina hidrelétrica que estava deixando passar. Quer dizer, a culpa era de quem tinha aberto a comporta, né? Então, o setor elétrico, para se proteger, começou a criar um volume de espera para amortecimento de cheia. E isso o que é isso? É deixar um espaço vazio no reservatório, você não deixar ele encher completamente, deixar vazio, para que quando vem uma grande enchente, você amorteça a enchente, você segure o excesso de água e solte para jusante só uma vazão que não cause grandes inundações no trecho de jusante. Eu passei muitos anos na minha vida, escrevi livros sobre isso, sobre o cálculo de volume de espera dos reservatórios. Veja que são vamos dizer, são usos conflitantes do reservatório. Sob o ponto de vista de produção de energia elétrica, você quer que o reservatório fique o mais cheio possível, porque você maximiza a queda, né? mais potência, com maior queda, e você quer também que fique mais água para você poder enfrentar a época de estiagem. Então, sob o ponto de vista do setor elétrico, quanto mais cheio tiver o reservatório, melhor. Mas, sob o ponto de vista de controle de enchentes para a população de jusante, o setor elétrico espontaneamente passou a reservar um espaço vazio para amortecer essas cheias. E, às vezes, quando a enchente é muito grande, esse espaço vazio não é suficiente, e aí você tem que abrir as comportas, realmente, soltar uma vazão que vai causar inundação jusante para evitar o colapso da barragem. Também várias vezes acompanhei isso e sempre é muito mal interpretado. Então, eu estava dizendo que, desculpe, como eu não tenho apresentação, eu acabei misturando os assuntos aqui e eu perdi um pouco a linha que eu ia ter eu estou mais olhando vocês. Mas, então, eu estava dizendo que a hidroeletricidade, o futuro da hidroeletricidade no Brasil, poderá, eventualmente, vir a reboque do que já foi no passado, do que ela levava a reboque. Quer dizer, as barragens foram construídas para a produção de energia elétrica e, secundariamente, faziam o controle de inundações. Pode ser que aconteça com mudanças climáticas, talvez algo contrário, quer dizer, a construção de reservatórios para controle de enchentes, como teve, por exemplo, no TVA, no Tennessee Valley Authority, nos Estados Unidos, e, complementarmente, a produção de energia elétrica como algo, vamos dizer, associado. No passado, só a usina de Três Marias, em Minas, foi exatamente produzida, não só ela, mas a principal foi Três Marias, que foi construída com esse propósito. Eu de fato, aqui, acabei me atrapalhando na minha ordem aqui. Eu vou acabar dizendo o seguinte, eu acabei falando um pouquinho de tempo, né? Mesmo no ambiente urbano, vou contar uma história. No ambiente urbano também tem espaço para construção de reservatórios para controle de enchente. Aí não é para produção de energia elétrica mesmo, né? E isso, em geral, é muito mal compreendido. Na década de 90, eu era diretor técnico de uma entidade de controle de enchentes do governo do Estado do Rio de Janeiro. Serra chamava-se. E veio um financiamento do Banco Mundial, nós tivemos um financiamento do Banco Mundial, aliás, eu fui para o governo por causa disso, de centenas de milhões de dólares para controlar as enchentes da Baixada Fluminense, uma região muito plana. E nós estudamos o assunto, tal, e uma das medidas mais eficazes era pegar um campo de provas do Exército, campo de Jericinó, que fica no coração da zona norte do Rio de Janeiro, entre Bangu e Nilópolis, da Baixada, e para construir uma barragem que, quando tivesse enchente, ela criaria um lago provisório, né, seguraria o excesso de água e depois deixaria passar. E aí, quando nós estávamos fazendo isso, eu ia muito na Baixada encontrar com as comunidades, explicar o que estávamos fazendo. Fui vítima de muita crítica, porque as pessoas diziam, olha, a enchente se dá na porta da minha casa, você vai construir uma barragem para proteger o exército. As pessoas realmente não entendiam. E nós tivemos assim
a felicidade de ver que, quando teve uma grande enchente, chamava-se o Rio, acho que chama-se Arapuí, eu acho que o Wagner está conseguindo, por exemplo, botar, por exemplo, conseguiu. Conseguiu. Então, vou voltar lá, porque aí eu vou só acabar essa história. Aí Deixa eu pôr o Wagner aqui. Abre o microfone, Wagner. Não, tudo bem, volta lá no início e deixa eu acabar essa história. Depois você fala qual slide e eu ponho. Não, vai para o primeiro, que aí eu mostro o que eu quero dizer aqui. Vai lá no início. Mas só para terminar essa história lá do Rio, quando teve a primeira enchente, o reservatório já estava... O que era o reservatório? Era um reservatório com buraco, né? Quando vinha excesso de água, por aquele buraco passava pouca água e retia a água atrás da barragem. Portanto, segurava o excesso de água que iria inundar a população ajusante, que era de Nilópolis. Essa população ajusante estava acostumada, quando vinha uma enchente grande, a colocar a televisão em cima do armário, as coisas mais valiosas, colocar no lugar mais alto, porque a água entrava em casa, sempre. E aí choveu muito, tal, eles já tinham todas as televisões em cima, as coisas e tal, e não transbordou. Aí que eles foram entender o que nós tínhamos feito, que não era obra na porta de casa, porque não adiantaria. A obra era segurar a água onde dá para segurar antes de chegar e não dá. Bom, aqui eu vou seguir agora rapidamente, já que tem a apresentação, para mostrar alguns slides para melhorar um pouco. Então, esse aí é o que eu tinha falado, o livro do Pindyck, que ele fala em adaptação. Quer dizer, ou seja, possivelmente, por conta, não será possível segurar o excesso, as mudanças climáticas, só com controle de emissão de CO2, será preciso fazer obras de adaptação às mudanças climáticas e em termos de hidrologia, o principal é reservatórios. O próximo. Tá. Esse gráfico aqui eu tirei lá da crise hídrica do racionamento 2001. Esse slide ele serve para mostrar a variabilidade hidrológica de ano para ano. O que ele mostra é o seguinte: no eixo vertical é o estoque de energia no sistema elétrico brasileiro. Quer dizer, o sistema elétrico brasileiro ele transforma um vetor de armazenamento de águas, um em cada reservatório, num escalar que é a energia que poderia ser produzida com aquele todo o estoque de água espalhado pelos vários reservatórios. É uma conta que se faz e chega-se vamos dizer, anterior, isso, a capacidade de produzir energia elétrica. O que são essa cabeleira toda aí? O que são esses fiozinhos todos aí? Isso aí é, a partir de um ponto qualquer, novembro de 99, qual seriam as possíveis evoluções de armazenamento? Pense nisso como se fosse um reservatório. Evoluções de reservatório, de armazenamento, para diferentes possíveis realizações, quer dizer, vazões, ao longo dos próximos 12 meses. Né? E com vazões históricas, quer dizer, como se tivesse, se acontecer em 1971 de novo, se acontecer em 1972, e se acontecer em 1973 e tal. E essa macarronada, isso, é só para mostrar que, entre diferentes anos, a variabilidade é gigantesca. Então, quer dizer, você tem anos muito cheios d'água, quer dizer, rapidamente o reservatório sobe e verte, fica lá cheio, e anos que ele vai para vazio. As pessoas, às vezes, não percebem isso, não percebem que a variabilidade hidrológica é gigantesca e que uma maneira de você enfrentar a variabilidade... E o que diz? O que vai acontecer com mudança climática? Vai aumentar a variabilidade. Esse é o prognóstico de todos. Vai ficar mais ainda variável, de ano para ano. E isso daí, como é que você combate isso? Não combate, como é que você se adapta a isso? Um reservatório. Próximo. Aqui anterior. Aqui é só para mostrar que nós temos que perceber que, além da variação de ano para ano, tem uma variação sazonal dentro do ano muito grande e diferente em diferentes regiões do país. Quer dizer, ali você vê o seguinte, que no Sudeste, onde foram construídos os principais reservatórios do país, a diferença entre vazão máxima, em média, né? Mês de vazão máxima média, e o mínimo é de 3,5 vezes. Quando você vai para o Rio Madeira, onde tem as usinas de Jirau e Santo Antônio, essa razão entre máximo e mínimo, dentro do ano,
já é 7,5. E quando você vai para o Xingu, é 20 vezes. Então, isso explica, por exemplo, por que Belo Monte, no Xingu, tem um fator de capacidade muito baixo. Quer dizer, ela é uma usina que tem 11 mil megawatts, mas quando chega a estação seca, ele produz quase nada, quase que tem uma variação muito grande, porque é uma variação natural do rio. E não tem reservatório lá no Xingu, quer dizer, a opção que se fez foi não ter reservatório, então temos essa situação de bang-bang da usina de Belo Monte. Próximo. Aqui foi o que eu disse, só a figura da esquerda é a figura que mostra um método tradicional de fazer a divisão de quedas, quer dizer, desde a década de 60 o que o setor fez. Era conseguir isso, dizer onde se instalam as usinas ali em perfil, quais são 3 locais onde estão localizadas as usinas e implanta também. Isso não é mais como se faz hoje, quer dizer, como eu disse, hoje tem métodos, modelos muito sofisticados que usam um modelo digital do terreno, à direita, modelo digital do terreno, próximo, por favor. E isso eu já falei, que o da Canoa, próximo. Bom, aqui eu disse que uma maneira de... Bom, vamos lá. Uma maneira de tratar de uso múltiplo das bacias hidrográficas, dos rios, seria você fazer a concessão não de produção de energia elétrica, não para usinas produtoras de energia elétrica, e sim a concessão do serviço, do uso da bacia hidrográfica como um todo para usos múltiplos. Essa foi uma proposta que eu batalhei quando estava na ANA, na ANEEL, que você poderia transformar, por exemplo, o Rio Tapajós, por exemplo, numa rota de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste. Você poderia conjugar navegação, controle de enchentes e produção de energia elétrica de uma forma conjunta. O Brasil perdeu a oportunidade de fazer isso recentemente na privatização da Eletrobras. Na privatização da Eletrobras, uma solução bem interessante para o caso do São Francisco, próximo, por favor, eu acho que é o que eu falo agora, seria, isso foi um artigo que escrevi na época, já tem 12 anos, isso já passou, seria fazer a concessão da bacia do São Francisco para uso múltiplos, para irrigação, para controle de enchentes, para a transposição da bacia do São Francisco para o Nordeste Setentrional e para a produção de energia elétrica. Nós perdemos esse bonde, uma pena, porque esse modelo de concessão, de uso da bacia hidrográfica para usos múltiplos, foi o modelo adotado nos Estados Unidos pelo TVA, por exemplo. Próximo. O modelo que eu tinha falado de fazer inventário moderno é esse, ele combina um sistema geográfico de informações, um modelo de engenharia, de quanto custa e quais são os arranjos ótimos em cada local, em função da vazão e da queda e da composição topográfica, quer dizer, pega a topografia, vazão e queda, enfim, e propõe, o modelo propõe uma divisão de quedas. Uma divisão de quedas que, inicialmente é ótima do ponto de vista energético. Próximo. Esses são como se fossem aqueles brinquedos de criança que tem os tipos de estruturas de uma usina hidrelétrica, o vertedor, o penstock, a própria barragem, qual é o vertedor, enfim, isso é combinado de uma forma ótima, próximo, e resulta num arranjo em cada local possível de construção da barragem. Cada local são dezenas de locais que são combinados, um é incompatível com o outro, próximo. Resulta num arranjo, vamos seguindo. Próximo. E aí, é isso que eu estava falando, quer dizer, resulta numa maneira de fazer usinas hidrelétricas e reservatórios, em geral, de forma participativa. É o que o TNC está usando em outros lugares, no Gabão, por exemplo, esse exemplo. Mas aqui entre nós não emplacou por conta dessa resistência às usinas e reservatórios. Próximo. E agora, como te falei antes, essa é talvez
vamos dizer, o futuro da hidroeletricidade é em reversíveis. Aqui estão vendo nessa figura um reservatório superior, um inferior e, digamos, a usina que vai ficar fazendo a água subir e descer. É claro que com gasto de energia. A usina reversível gasta energia, mas ela produz energia quando é necessária e consome também quando é necessária. Próximo. As conclusões estão aqui. Essa modelagem, ela não sei, chamou de hidrelétrica 2.0, né? Ela usa uma tecnologia de modelagem para retomada dos investimentos. Era essa é a proposta, de retomada de investimentos hidrelétricos que serão importantes para a integração das fontes renováveis. Então, a dimensão socioambiental passa a fazer parte do planejamento energético desde o início, quer dizer, não depois, como fato consumado, depois que vamos dizer, o local para a construção de usina foi já licitado. Assim era no passado. Depois que era licitado o local de aproveitamento da usina, aí passava para o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental era, vamos dizer, a barreira que impedia da usina ser construída, porque ela não foi participativa, não teve consulta, não teve nada. Então, a maneira é inverter isso desde o início, na divisão de quedas, eliminar trechos que a sociedade não queira. E analisar os trade-offs, envolvendo os aspectos econômicos, e possibilitar, quer dizer, como é um modelo que você, em segundos, tem um novo arranjo, você coloca uma restrição e rapidamente ele reapresenta uma nova solução dada a restrição, você vai colocando restrições, ele vai escolhendo o ótimo dentro das restrições que você colocou. Isso permite o diálogo. Próximo. E aí, esses slides, como eu disse, eu peguei de apresentações passadas minhas, eu tinha muita frustração, porque nós não fazemos mais, nós não sabemos, não queremos nem mais saber qual é o potencial hidrelétrico que tem no país. Então, não há mais projetos hidrelétricos com reservatórios. Fez-se na Amazônia sem reservatório, foi Belo Monte, né, e as usinas de madeira, e pode ser que seja pelas razões topográficas da Amazônia, já disse que é muito, muito flat, ou os locais vocacionados para reservatórios não são sequer considerados, nós nem sabemos, porque tem grande parte do território nacional, onde tem reservas ambientais e reservas indígenas, nem sequer se fez qualquer inventário, nem se sabe, né? Se tem vocação, não se sabe. Nós não sabemos o que poderíamos produzir. Mas isso era, digamos, 10 anos atrás. Nesses últimos 10 anos, a evolução, a diminuição do custo da eólica e solar mudou um pouco, porque agora, sob o ponto de vista energético, não é mais necessário, porque você pode produzir com sol e vento, desde que complementado com ou baterias, que são ainda muito caras, ou reversíveis. Próximo. Aí, fiz um patch aí das minhas brigas para lidar com o licenciamento ambiental, que para mim era uma insanidade, né? Próximo, não, foi uma briga de décadas, e atingidos por barragens também, quer dizer, tem um movimento de atingidos por barragens. Aliás, terça-feira que vem, próximo, acho que é isso que vem agora. Não, terça-feira que vem tem uma audiência na Câmara dos Deputados para uma nova lei para impedir mais ainda barragens. Isso aqui é uma curiosidade, eu não sei porque eu botei isso, mas muito tempo atrás eu escrevi esse artigo muito incomodado com a ação do Ministério Público contra a construção de qualquer barragem, boa ou má, qualquer barragem era objeto de ataque pelo Ministério Público, que eu escrevi um artigo com esse título aqui, o Teorema do Limite Central, a Justiça e a Questão Energética. O que eu mostrava era o seguinte, que vocês sabem, o Teorema do Limite Central, enfim, a soma de variáveis aleatórias independentes tende a ser normal desde que o número de parcelas seja muito grande, ou basta ter, enfim. A soma de variáveis aleatórias de qualquer distribuição segue, desde que sejam independentes, tem distribuição normal. E eu dizia que o Ministério Público não tem distribuição, não é normal sob o ponto de vista estatístico, porque a opinião do Ministério Público é a opinião de cada cidadão, de cada procurador da República, cada promotor.
Então, não é a soma, a opinião, vamos dizer, a posição da instituição não é a soma de opinião dos vários membros, como é na universidade ou na academia em geral, e sim é a opinião do mais extremado. Então, é o máximo ou o mínimo. Mas, desculpe, eu coloquei isso para mostrar a minha angústia com o bloqueio de construção de hidrelétricas durante todo o tempo próximo. E também, nesse livro aí que escrevi em 2009, eu ficava inconformado que não se examinava sempre quais eram os efeitos locais da construção de uma usina hidrelétrica, mas não os efeitos globais. E aqui diz que, nesse livro, entre outras coisas, eu propus que tivesse uma lei que deixasse claro que no licenciamento ambiental de obras estratégicas, o interesse nacional, quer dizer, produção de energia elétrica para atender todo mundo, fosse avaliado não só sobre a dimensão ambiental, mas também econômica, energética, ambiental, social. Bom, próximo. Isso terça-feira que vem vai ter uma audiência pública para tornar ainda mais difícil a construção de reservatórios. Próximo. Com movimentos atingidos por barragem. Isso aqui é um tema que está sendo discutido, não sei quem nos acompanha hoje, que também participa da Academia Nacional de Engenharia, eu faço parte lá, tem uma proposta sendo examinada lá, do acadêmico Flávio Miguel, de fazer um position paper sobre reservatórios. Isso está em discussão, mas eu roubei lá essa tabela para mostrar que sempre uma oposição que se faz à construção de barragens é que ela desloca populações. Sobradinho foi campeão, deslocou 80 mil pessoas e tal. Mas o que não se mostra é que, quando você tem um reservatório que também funciona para controle de cheias, ele evita inundação de grande número de pessoas, né? Então, do lado direito, são as pessoas que foram deslocadas por enchentes, né, em diversas épocas. Próximo. Bom, então, entrando no tema controle de cheias, esse é um assunto, esse livro aí eu publiquei em 1987, eu acho, muito tempo atrás, que eu trabalhava nesse assunto. Próximo. E aí o conceito eu já expliquei, quer dizer, você tem por conta das inundações, a jusante dos reservatórios e a atribuição da culpa ao setor, à usina hidrelétrica, em geral não era. Em alguns casos pode ser, mas em geral não era. Em geral, a vazão afluente, se não tivesse a usina, a inundação, se não tivesse a usina, seria maior do que com a usina. Mas, como tem uma usina, é fácil, todo mundo, inclusive o Ministério Público, busca quem é o culpado. Então, por conta disso, desde a década de 80, do século passado, começou-se as usinas hidrelétricas começaram a fazer um serviço contra a produção de energia elétrica, que é deixar um volume de espera para amortecimento de cheias. Próximo. E esse volume de espera ele varia ao longo da época chuvosa. Quando começa a época chuvosa, o reservatório pode estar 100%, é lá à esquerda. E quando termina lá em abril, no Sudeste, ele pode estar cheio de novo. Mas durante a situação chuvosa, o reservatório não pode passar, esses são curvas para vários reservatórios diferentes. Três Marias, Sobradinho, cada curva com diferente cor é um reservatório diferente. E eles não podem passar, se o nível d'água passar dessa linha, em cada um dos reservatórios, o operador tem que soltar uma vazão máxima que não cause enchente a jusante. De certa maneira, ele está jogando fora energia. Quer dizer, é algo contra o interesse do setor elétrico, mas que é feito para evitar uma futura inundação a jusante. Ele solta aquela... Não é a vazão do vertedor, essa é gigantesca, mas ele solta a vazão que não causa enchente a jusante. Próximo. Essencialmente é isso, quer dizer... E por que aconteceu isso, né? Porque quando não tinha barragem, você tem aqui uma explicação que você tem o leito menor, o leito maior e a área de inundação. Quando você não tem barragem, a população sabe que o rio extravasa e não constrói nada permanente perto do local onde todo ano o rio extravasa. Mas quando você constrói uma barragem e ela passa a regularizar o rio, o efeito disso é que a população passa a imaginar
que não vai ter mais inundação. Então, ela se acerca do rio, chega mais perto do rio e faz construções permanentes, suas casas, etc. E em certas circunstâncias, você não tem jeito, para proteger, para evitar um colapso de barragem, você solta uma vazão maior e causa inundação, né? Então, isso é um conflito do setor elétrico em termos de uso múltiplo. Mas, ok, próximo. Aqui, essencialmente, a demonstração do que acontece, né? Embaixo você tem a vazão afluente em azul, que seria o pico, e o que faz o volume de espera é amortecer a vazão que sai em vermelho, né? A vazão, se não tivesse barragem, se não tivesse volume de espera, o pico para jusante seria azul. E como tem a barragem, o pico fica vermelho mais baixo. Esse é o efeito. Mas ainda assim, às vezes como eu falei, quando você cria uma proteção, você acaba criando um novo problema, que a população se acostuma com a proteção, e aí você tem que proteger mais, né? Próximo. Um tema sobre mudança climática, que eu falei no início, e o projeto de reservatórios para controle de enchentes, ou qualquer outra coisa, é a questão a mudança climática não apenas traz uma questão de enchentes, cheias, mas ele faz com que o uso das observações do passado, a hidrologia observada no passado, possa não ser válida para fazer prognóstico futuro. O setor elétrico sempre utilizou isso, quer dizer, ele sempre utilizou as séries históricas de vazões para modelar as vazões que poderiam chegar no futuro. Você, na verdade, tira as propriedades estocásticas do que foi observado no passado para fazer, vamos dizer, séries sintéticas, ou cenários do que pode acontecer no futuro. Tudo isso é feito debaixo da hipótese de estacionalidade. Quer dizer, você achar que, ok, eu não sei como é que vai ser a vazão no próximo ano, mas eu sei qual é a distribuição de probabilidade dela, né? Eu não sei qual é a distribuição, a probabilidade, qual vai ser a vazão, qual é o volume afluente a Sobradinho em 2050, mas eu sei qual é a distribuição de probabilidade, porque tem uma amostra que me permite achar a distribuição de probabilidade. Isso tudo fica em questão quando você tem a mudança climática, porque aí a hipótese básica é que o processo não é mais estacionário, quer dizer, as propriedades estatísticas do passado não continuam valendo no futuro. E esse artigo aqui que eu escrevi foi mostrando, já tem tempo isso, né, mas mostrando qual foi o efeito, vamos dizer, vazão média afluente a Itaipu, entre esses dois períodos históricos, aumentou. E a afluente a Sobradinho, que era no Rio São Francisco, diminuiu. E aí, isso pode ser atribuído ao quê? Não, essa é a mudança climática ou a mudança de uso do solo, né? Porque você passou as bacias hidrográficas também se modificaram, não estão iguais a quando Cabral chegou, ou no início do século. E aí, investigamos isso, próximo, por favor, e isso num artigo aí que nós fizemos lá com o pessoal de Harvard, mostramos que, no caso da Bacia do Paraná, no caso do Brasil, nessa época, agora não sei mais, mas nessa época, o efeito da mudança do uso do solo, isto é, transformar florestas em agricultura, né? Num lugar, e num outro lugar, plantar, fazer no Nordeste, fazer irrigação, isso, a mudança do uso do solo tinha um efeito maior do que a mudança climática. Mas agora, com a aceleração da mudança climática, eu não sei se isso continua válido. Próximo. Eu acho que esse é o último slide, é para mostrar que vou terminar com isso. Eu tinha dito que nós não precisamos ainda, a curto prazo, das usinas reversíveis, porque as hidrelétricas que temos hoje já são suficientes para modular a produção variável, muito variável das solares e eólicas. Há todo um problema associado a isso, que eu não estou tratando aqui, que é a remuneração por esse serviço que as hidrelétricas estão fazendo. As hidrelétricas, ao contrário, não são remuneradas por esse serviço, e elas estão muito penalizadas pelo aumento da participação das eólicas e solares na nossa matriz elétrica, porque, digamos, a prioridade de
de absorver, da carga absorver geração, é da geração eólica e solar. Primeiro você aloca essa produção, e, por último, você aloca a produção das hidrelétricas. Então, as hidrelétricas estão penando do ponto de vista financeiro. A eletricidade tem um problema que eu não estou tratando aqui, que é de natureza da governança do setor e das regras do setor. Mas tem por último, eu termino aqui, é que cada vez mais os rios estão sendo utilizados para irrigação e com restrições operativas das hidrelétricas. Quer dizer, elas podem fisicamente variar a produção bruscamente em função de uma passagem de nuvem que pare a geração solar. Elas fisicamente podem. Mas tem uma série de restrições ambientais, em termos de variação de nível ajusante. Você faz um bang-bang, entra muita água, pouca água, e também fauna. As restrições ambientais estão tornando as atuais hidrelétricas também com dificuldade de cumprir esse papel. Então, pode ser que a necessidade de reversíveis venha antes do que eu estava falando. Quer dizer, embora fisicamente as hidrelétricas atuais já podem compensar a variabilidade das eólicas e solares, pelas restrições de vazão e de nível nos rios, pode ser que a gente tenha que começar a produzir reversíveis mais cedo. Desculpe, a minha apresentação foi extremamente caótica. Enfim, foram temas assim jogados e peço desculpas porque eu desarticulei da linha de pensamento que eu tinha. Ótimo, nada caótico, ótimo. Muito bem, só justificando e pedindo desculpa ao Gerson, a gente não conseguiu subir a apresentação dele e tivemos que fazer um verdadeiro busca aí, colocar o Lapa atrás de tentar resolver, e o Lapa conseguiu já na metade, mais da metade para o fim, colocar a apresentação. Então, atrapalhou muito a apresentação do Gerson. Né? A gente pede desculpas e compreende um pouco, né, pelo fato. O fato é que a gente vai ficando com mais idade, vai ficando com mais dificuldade de lidar com esses sistemas, que é Microsoft, que é Apple, que é não sei o quê, e que é Google, e os caras não falam muito bem uns com os outros, e aí a gente tem esses problemas. Mas eu queria também... Paulo, só, desculpe, antes de você, enfim, talvez abrir, se alguém tiver alguma questão, eu só queria cumprimentar o Roderico, estou vendo aqui o Roderico Pimentel, que foi colega de Eletrobras. Muito bem. Então, eu queria avisar que o livro que o Gerson citou no começo da palestra está no chat. Está aí o nome do livro e do autor, para quem houve pedidos para isso, já conseguimos. O Arnaldo também distribuiu no WhatsApp a apresentação do Gerson. Também está disponível aí no WhatsApp. Mas eu vou começar... Vou pedir aos colegas que levantem a mão para fazer as perguntas, né? Primeiro, depois eu vou passar para o Arnaldo. Mas eu queria fazer uma pergunta relacionada com a durabilidade das usinas hidrelétricas. Né? As usinas foram construídas já há bastante tempo, há 40, 50 anos, e continuam firmes, de certa maneira, né? E os equipamentos de utilização, eles são trocados? Qual a frequência da troca desses equipamentos? E nessa situação de mais instabilidade para a operação das hidrelétricas, isso pode causar ainda mais problemas para os equipamentos? Então é isso. Perfeito. Olha, ótima pergunta. Deixa eu vou responder em dois pedaços. Tá? A primeira é o seguinte: as usinas, do ponto de vista de segurança,
elas têm todo um protocolo vamos dizer, de avaliação de segurança. O setor elétrico é bem organizado nisso. Não quer dizer que não tem acidente, mas há uma boa organização. Há, naturalmente, uma preocupação, ainda com segurança, da barragem, tá? Primeiro na barragem, de que a mudança climática possa causar enchentes, aquilo que eu falei da não estacionalidade, quer dizer, eventualmente os vertedores podem, em alguns casos, estarem não adequados para a nova situação. Quer dizer, eu, na vida, nunca tinha visto, no Brasil, uma precipitação ao longo de 24 horas de 600 milímetros, que foi que se verificou lá em São Paulo, né? Na costa de São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu vivi aqui no Rio de Janeiro, uma enchente, duas grandes enchentes, 66 e 96, que era da ordem de 300 milímetros. Lá em São Paulo foi o dobro. Então, isso merece uma análise, quer dizer, de segurança do ponto de vista da capacidade do vertedor. Porque, como eu falei, se galgar, passa por cima. Bom, sob o ponto de vista dos equipamentos, quer dizer, se galgar, se a água passar por cima da crista, como eu falei, a barragem dissolve, ela tem rompimento. Bom, sob o ponto de vista de equipamento, é um tema super interessante, porque muitas dessas usinas precisam de serem atualizados, seus equipamentos são atualizados, para produzir mais energia. Quer dizer, eles podem aumentar a produtividade. Com a mesma quantidade de água, podem produzir mais energia. E essas mudanças, de adaptações tecnológicas, equipamentos mais modernos, turbinas, geradores, não são feitos. E não são feitos por um defeito das regras do sistema elétrico brasileiro. As regras do setor elétrico brasileiro, me permita, Paulo, explicar um pouquinho isso para quem não souber, né? Mas as regras são o seguinte: como você tem diferentes empresas numa cascata de usinas, pega o Bacia do Paraná, você tem várias usinas em cascata, né, de diferentes empresas. E você tem também, digamos, diversidade hidrológica entre a Bacia do Paraná e do São Francisco, por exemplo. Então, como eu falei um ano atrás, quando eu conversei com vocês, o setor elétrico, a organização de quem produz energia elétrica, quem vai produzir energia elétrica e quem vai guardar a água, quer dizer, quem vai usar água para produzir energia agora e quem vai guardar água para produzir energia daqui a algum tempo, essa decisão é centralizada. E essa decisão é ótima sob o ponto de vista de uma visão centralizada. Bom, como a produção de cada usina não é decidida pelo dono da usina, e sim por um ente stalinista central, que é o operador nacional do sistema, isso nós todos concebemos isso, o Rodrigo fez parte disso, eu fiz parte disso, todos nós, porque é um sistema centralizado e ótimo de decisão, né? Como é assim, sob o ponto de vista econômico, há um compartilhamento do resultado econômico por todas as usinas, chama-se MRE, Mecanismos de Realocação de Energia. Isso quer dizer o seguinte, que no fundo é assim, você olha a produção do conjunto das usinas hidrelétricas como se fosse uma cooperativa e reparte a produção entre as usinas de acordo com alguma regra que eu pulo agora para não complicar a coisa. Mas o efeito disso, quer dizer, o efeito, no fundo, é o seguinte: você é dono de uma usina, você não decide quanto você produz, né? E a sua receita é um percentual da receita do coletivo, do conjunto de usinas. Bom, essa é uma situação típica que a gente tem, fazendo agora uma analogia, num prédio em que você tem só um hidrômetro para medir água. Um prédio tem só um hidrômetro para medir água, ninguém se preocupa em otimizar coisa nenhuma, né? As pessoas, o uso não é ótimo. E por razão semelhante, você não aumenta, você não troca o dono da usina não troca os seus equipamentos, porque, na realidade, ele já tira um pedaço, ele vai fazer pouco efeito sobre a sua situação particular. Então nós temos a modernização do parque hidrelétrico,
não é feita por uma falha de modelagem, né, de sinais econômicos, e que foram todos muito bem intencionados. Como eu disse, eu e o Rodrigo fizemos isso no passado, com a menor das intenções, mas que hoje se revela alguns problemas. Bom, a outra parte da pergunta é o seguinte: com a maior participação das eólicas e solares nesse bang-bang, você vê que a primeira hipótese que se fez quanto ao blackout que aconteceu em 15 de agosto é que teria sido um problema de frequência. Quer dizer, que como a variação de produção das solares é abrupta, que teria sido um problema de inércia, e que isso teria origem na falta de usinas hidrelétricas com reserva girante, quer dizer, as geradores prontos para produzir. Então, o que está acontecendo é que, para esse bang-bang de usinas não despacháveis, que são os solares e eólicas, as hidrelétricas entram acompanhando, quer dizer, complementando. Quer dizer, quando baixa a produção da solar, a hidrelétrica entra. Quando a nuvem passou e entrou o sol, a hidrelétrica fecha. Então, ela fica agora numa operação que absolutamente não foi como ela foi projetada, né? Então, isso significa um desgaste muito maior do equipamento eletromecânico, né? E as usinas hidrelétricas não estão sendo compensadas por isso. Quer dizer, então, tudo isso, essa nova realidade do custo da solar eólica ter caído, traz uma obrigação de uma nova reforma do setor elétrico. De vez em quando, a cada 10 anos, a cada 20 anos, tem que fazer. Agora, a cada 20 anos, tem que fazer uma reforma do setor elétrico. Agora é necessária uma reforma do setor elétrico pelo avanço tecnológico. É preciso mudar isso para que seja, vamos dizer, ou as usinas tenham seus equipamentos, vamos dizer, adaptados para essa nova condição de operação, ou eles sejam economicamente compensados, porque a vida útil vai diminuir. Ok, obrigado, Gerson. Vou passar para o próximo agora, que é o Roderico Pimentel. Eu só queria saber se o Arnaldo quer fazer uma colocação ou... Sim, sim, então tá bom. Então fala, Arnaldo. Primeiro, essa é a questão do aumento da participação de solar e eólica, né? Na América Latina, hoje, não só no Brasil, 11% já é solar e eólica, né, da geração, do mix energético, né, de geração. E em 2030, a previsão é que aumente de 11% para 30%. Em 2050, acima de 60%. Enquanto que a hidrelétrica, em 2022, foi 50%, embora vá aumentando em termos absolutos, vai cair para 1/3 do total de geração anual. Então, para que o sistema possa absorver 60% de solar eólico ou menos hidrelétrica, não vai fechar, né? Não vai funcionar. Então, a pergunta é se essas coisas não vão facilitar uma certa retomada da hidrelétrica. Mas antes de passar a resposta para responder, eu queria comentar que no vídeo nós fizemos um estudo da América Latina inteira sobre modernização, repotenciação de usinas hidrelétricas existentes e chegamos a financiar alguns projetos, inclusive Guri. Agora, o resultado é fenomenal, porque no caso do Guri aumentou, se eu lembro corretamente, 20% a geração. Imagina só, você aumentar 20% a geração sem impactos ambientais imediatamente, porque o tempo que você requer para repotenciar uma usina dessa não é comparável a construir uma hidrelétrica nova, né? Então, com a tecnologia nova, moderna, né, de controle eletrônico das próprias turbinas, você consegue aumentar substancialmente a geração hidrelétrica sem construir nenhuma barragem adicional. Então, essa questão que o Gerson mencionou de barreiras a isso é um absurdo completo, né? Esse estudo, eu tenho, depois pode se circular, se for o caso, mas mostra, claro, que a maior parte dessa repotenciação na América Latina está no Brasil, evidentemente. Então, é isso aí.
Gerson quer comentar ou posso passar para o Rodrigo? Não, só concordar, quer dizer, eu não sabia que era tanto, 20% é impactante no caso Guri, mas, na realidade, reforça o que eu disse, que nós precisamos do sinal econômico para que isso aconteça, e isso passa por uma reforma das regras do setor. Ok. Rodrigo, por favor, abrir o microfone. Além do prazer de estar com vocês todos aí, Gerson, quanto tempo, hein? Estamos devendo um almoço. Mas eu queria só explorar rapidinho, continuar o assunto que você estava tocando, que é o problema da reforma, porque é o seguinte, nós tivemos muita sorte na década, no século passado, que não tinha petróleo. Então, fizemos um parque hidrelétrico grande, que não teríamos feito se tivéssemos petróleo, que era mais barato, mais fácil de fazer, tá? Mas viramos um país assim, fronteira ambiental, porque a gente desenvolveu um parque. Temos sorte, de novo, que tem muita eólica e muito solar. Agora, o problema da intermitência é seríssimo, né? Outro dia, assim, me contou que lá no Nordeste pararam as eólicas todas ao mesmo tempo. Quer dizer, não é que para uma de vez em quando, não. Para de ventar em todas, e você tem que entrar com geração imediatamente para substituir a falta. Eu acho que esse é o papel. Eu concordo totalmente com você em relação aos reversíveis. A minha pergunta é o seguinte: nós não tivemos tanta felicidade nas mudanças de regras do jogo, nas nossas montagens de modelo, sempre aquela luta política complicada, jogos de interesse que cada dia ficam mais pesados. Eu te pergunto assim, você acha que a gente teria condições de utilizar melhor a nossa capacidade hidrelétrica de armazenamento para equilibrar um aumento ainda mais significativo de solar e eólica, que eu acho que seria a solução ideal? Tá? A minha pergunta é o seguinte: como é que você vê isso? Como é que você vê as regras do jogo que a gente precisa mexer para que isso possa acontecer? Rodrigo, bom, certamente você conhece isso. A tendência das hidrelétricas vamos dizer, no Brasil, as hidrelétricas geravam praticamente toda a energia, né? E à medida que você vai aumentando o solar e a eólica, a tendência da hidrelétrica é ficar fazendo o que os americanos chamam de peak shaving, quer dizer, ou seja, ser acionadas nos momentos em que a carga líquida do sistema é o que você não consegue, o que as hidrelétricas térmicas têm que atender, porque você subtrai a geração, não só solar e eólica centralizada, mas principalmente ainda a solar geração distribuída, quer dizer, o que você coloca nos telhados. Né? Hoje nós já temos 23 mil megawatts de geração distribuída. Então, quer dizer, o sistema está muito diferente do que agora, e a tendência das hidrelétricas é funcionar exatamente com reservatório cheio, né, para aumentar a queda, e você funcionar só, vamos dizer, complementando com potência quando não tiver, enfim, complementando a geração eólica e solar. Essa vai ser a tendência. E você acha isso viável? Quer dizer, não você mexer nas regras para isso? Desde que mude as regras, porque hoje a única moeda, o único produto, energia. Mudou um pouquinho, né? Mas até recentemente, quer dizer, o único produto que se valoriza é megawatt-hora. Quer dizer, o megawatt-hora é uma unidade de energia. Então, os leilões tal, são organizados, a economia do setor elétrico gira em torno de reais por megawatt-hora, né? Que era uma coisa correta até então. É verdade. Até recentemente era absolutamente normal isso, porque você, quando conseguia... Qual foi o objetivo que nós trabalhamos a vida inteira? É achar um parque gerador que custasse o menos, um megawatt-hora custasse o mínimo possível. Essa era a nossa regra. Então, buscava-se o real por megawatt-hora mínimo, né? Por quê? Porque quando você constrói uma usina ou hidráulica ou térmica, a despachabilidade vem junto. Você já está. Você nem sabia, você já tem. Né? Agora, quando surgiram as eólicas e solares, que de início tiveram muito subsídio, porque eram uma coisa nova que merecia apostar.
E hoje, em termos de energia real por megawatt-hora, é o menor valor possível, está muito barato, mas elas são campeãs em real por megawatt-hora, mas elas não oferecem a tal da despachabilidade e a tal da inércia, enfim, todos os outros atributos que você precisa ter. Então, nós temos que criar um mercado, assim como tem o mercado de real por megawatt, de energia, megawatt-hora, temos que criar um mercado de serviços ancilares, quer dizer, desses serviços todos que a hidrelétrica fornecia, sem nem saber que estavam fornecidos, agora tem que criar. Quer dizer, hoje as eólicas e solares estão no banco de carona. Elas pegam carona das hidrelétricas e não pagam combustível, não pagam nada. E da dizem para onde vai o carro. Pois é. Essa mudança, você acha que vem? Essa mudança de regras aí? Inescapavelmente, porque nós estamos caminhando para uma situação de insustentabilidade. Então, quer dizer, virá, quer queiramos, quer não. Pode ser que venha de forma dolorosa, pode ser de forma dolorosa ou de forma mais inteligente, vai virar. Gerson, só uma curiosidade rápida. Você acha que a gente vai ter que aumentar nuclear na base para facilitar esse processo? Acho que não. Acho que os paramentos de solar e eólica resolveu o problema energético. Sim. Agora a gente só tem que resolver o problema da despachabilidade e dos outros serviços ancilares, que é de reservas girantes, as coisas que as hidrelétricas fazem. E então as hidrelétricas têm que ser pagas pelos serviços que já prestam, que antes elas prestavam de graça sem nem saber, e se as restrições hidráulicas que eu fiz referência no uso da água da bacia, quer dizer, você, eventualmente, como eu disse, a solar está gerando, a plena carga. Aí passou uma nuvem, caiu a geração solar brutalmente. Aí, mas é assim, pum! Aí você tem que ligar as hidráulicas instantaneamente. Pode ser que você tenha uma restrição de que o nível ajusante não. Você vai soltar um monte de água. Pois é. E você tem, em muitos casos tem. Em muitos casos tem. Então, o setor está ficando mais complexo, seja do seu ponto de vista físico, né, do espaço dessas várias pontes com características, pontes geradoras com características distintas, seja do seu ponto de vista do arranjo econômico dele, quer dizer, como é que você dá os sinais econômicos para que os agentes, agindo em seus próprios interesses, sirvam ao interesse coletivo. Muito bem, muito obrigado. Vamos rodar a roda aqui, passar para o Flamínio para fazer a próxima pergunta. Paulo, eu estava na fila, mas derrubou. Eu sou o segundo. Você é o segundo. Bom, vamos aceitar a colocação e passar para o Pitelli, então. O Flamínio vem depois. Desculpa, viu, gente, mas é sincero. Porque eu tenho muito interesse em fazer uma pergunta. Eu vou projetar aqui uma imagem que, se você vai conseguir subir essa imagem? Vai nos humilhar, hein? Porque nós não conseguimos. A permissão aí que eu mando pau. Entendeu? Tá difícil subir qualquer coisa hoje, viu? Pitelli, tá subindo. Tá vendo aí alguma coisa ou não? PDF. Um PDF. Não, é uma imagem. Você tem que botar a imagem que você quer apresentar. Não, eu botei. Não está aparecendo. Mas você está apresentando a tela errada. Está na tela errada. Está com a segunda tela. Ah, tá. Então, como é que eu mudo a tela? Tem que parar de apresentar. Clica o PDF e vê se ele aparece. Então, abre o Hydropower primeiro, depois você compartilha. Você quer apresentar o quê? O PDF? Tá vendo aí alguma coisa? Não, é o Hydropower, é o outro gráfico. Olha, nós não vamos aprender hoje, viu, Pitelli? É melhor você fazer a pergunta, porque essa é uma das maiores dificuldades que nós temos. E a gente vai, com o tempo, nós vamos aprender, mas vai lá, fala. Humilhação, tantos engenheiros aqui.
que é uma vergonha, mas vamos lá. Eu tenho um estudo, viu, Gerson, recente sobre as hidrelétricas. É um estudo da IPE, feito em 2017, com base em 2017, foi apresentado em 2020, com o potencial de hidrelétrico que o Brasil ainda tem, sendo que 33% desse potencial, o total do potencial dá 52 gigawatts, ainda possível, sendo que 33% disso está na região amazônica, inclusive em área de índio, esse tipo de coisa. Isso está sendo considerado no governo, né? Também está sendo considerada a possibilidade de modernizações, que poderiam dar de 3 a 11 gigawatts a mais para o sistema, né? A prioridade que eu sei do governo é hidrelétrica em primeiro lugar. Em segundo lugar é petróleo, né? Que já está na maturidade e está se investindo em exploração e produção. Nós estamos abrindo mão de distribuição, abrindo mão de refinaria para concentrar o dinheiro onde mais pode, o que é a fonte. E o terceiro lugar, o gás natural. Depois disso, que vem o dinheiro para eólica e essas coisas que é amendoim, né? A verdade é essa, a gente está cuidando, sim, do sistema elétrico, do petróleo e do gás natural, na sequência mundial. Esses são os dados que eu tenho da realidade hoje. O Pitelli, eu tenho dúvida se esses são 50 e poucos gigawatts, não é isso? Ou 60? Eu tenho a apresentação do Thiago Barral aqui, que ele fez na França. Mas o Thiago Barral é um excelente técnico, excelente. Agora, eu tenho dúvida se isso engloba áreas de reserva ambiental e indígena. Eu penso que não. Engloba, sim, está na apresentação. Eu queria projetar ela toda para você. A área de índios, a área de interferência de índios, esse tipo de coisa, eu posso até te dizer aqui que está na apresentação, a área que entra em terra indígena é 40 gigawatts. Aqui está fora, seria os 12, está fora de interferência indígena. Dos 52, 40 entra em área indígena e 12 gigawatts fora da área indígena. Esse estudo está sendo revisto agora, né, à luz de novos elementos, mas a discussão da Câmara dos Deputados, que você está citando, isso aí é lixo, é fuligem. Estou falando em off, né, nós aqui, né? Isso aí não, entende? Isso é esse pessoal lá que quer se promover em cima. Nós não podemos deixar abalar por esse tipo de gente. Não, veja, eu sou, a vida inteira defendi a produção de hidroeletricidade. Então, agora, o planejamento da EPE é um planejamento indicativo. O governo não faz investimentos desde muito tempo. Mais de 20 anos não há, nem teria recursos fiscais para fazer isso. Então, o planejamento determinativo já terminou desde a década de 90. Então, o que a EPE faz, e faz bem feito, eu conheço bem o Thiago, e a que era presidente da EPE até recentemente foi me orientada, o que eles fazem é um planejamento, vamos dizer, de referência, né? Indicativo. Indicativo, é esse o nome. E, oxalá, eu não estou torcendo contra, não, oxalá se construa, né? O que eu estou dizendo é que eu não acredito em quando tiver as atuais regras. Quer dizer, com as regras atuais, em que as eólicas e solares tomam carona das hidrelétricas, dos serviços ancilares das hidrelétricas, e enquanto, e eu penei isso a vida inteira, há uma grande objeção aqui interna contra a construção de barragens com reservatórios, porque agora todos os tipos de barragem, né? É uma grande... Essa mudança, eu diria até cultural, eu acho, vencer essa resistência do meio ambiente e do setor indígena, necessitaria nós darmos um passo que não conseguimos dar até hoje, que é o quê? De um lado, do lado do indígena, fazer como fizeram os Estados Unidos e o Canadá, que é achar uma maneira de que os indígenas queiram a construção na sua área, né? Daí, conseguiu.
Então, nós não conseguimos isso. Existem vários aproveitamentos hidrelétricos em reservas indígenas no Canadá e nos Estados Unidos, mas que, com a concordância das comunidades que recebem royalties por isso. Nós não conseguimos fazer com que isso acontecesse aqui entre nós. E o que existe é uma grande objeção, até por conta de invasões de terra indígena, por garimpeiro, essa coisa toda, nós já acompanhamos isso, uma grande resistência a qualquer tipo de uso econômico de áreas indígenas. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, quer dizer, eu acho essa é a realidade nossa. E do lado ambiental também. Acho que essa é uma questão, ela está colocada. Acho que há um processo já de modificação, né, vamos dizer, de postura em relação à maior entrada de eólica e solar, que, de certa maneira, coloca esse problema mais para frente, do ponto de vista das prioridades atuais, né? Vou pedir para o Pitelli baixar a apresentação, e vou passar para o Flamínio, que era o próximo a perguntar. Flamínio, por favor, está por aí? Então, boa noite a todos. Obrigado, Gerson, pela rica apresentação. Minha pergunta é sobre usinas reversíveis. Eu entendo que o reservatório superior delas funciona como uma imensa bateria de longa vida útil. No século XX, havia uma na Serra do Mar, entre Cubatão e São Paulo. Atualmente, mesmo com o advento das energias eólica e solar, tenho ouvido opiniões bem antagônicas sobre as usinas reversíveis, a favor e contra. A pergunta é: há algum local no Brasil, ou em uma bacia hidrográfica em particular, nos quais as usinas hidrelétricas reversíveis podem colaborar para melhorar a resiliência da geração hidrelétrica no Brasil, a curto ou médio prazo? E o que me ocorreu agora, será que num esquema hipotético de usina hidrelétrica reversível, pode ser viável também controlar enchentes? Por exemplo, hipoteticamente, Cubatão está com o risco de vir a ser inundada e eu bombeio a água excedente para São Paulo. Não sei se as bombas dariam uma vazão, né? Muito obrigado, abraço. Olha, sim, aquele modelo que eu apresentei de otimização de divisão de quedas ou de identificação de locais para a construção de reversíveis, fez vários exercícios. Por exemplo, o Estado do Rio, todo o litoral brasileiro é propício para isso, porque você tem Serra do Mar aqui, que permite um monte de locais, tem inúmeros locais apropriados para construir reversíveis. Eu vi um projeto, né, perto de Sobradinho, porque se você fizer já num reservatório de usina existente, o Lago Inferior e o Lago Superior perto, você já utiliza toda a instalação elétrica, né, das usinas, etc., e de transmissão naquele local. Então, sim, quer dizer, não teria nenhuma dificuldade de ter, eu diria que dezenas ou talvez centenas de locais no Brasil onde se pode construir reversíveis. Para efeito de controle de enchente, essa ideia sua é o que se faz em São Paulo já. De certa maneira, não é com a usina de Cubatão, que tem 899 megawatts, que é a usina R em Borden, lá embaixo, em Cubatão e Billings em cima, na região metropolitana de São Paulo, aí não se faz isso, mas na região metropolitana de São Paulo, a usina de Pedreira, né, que o Rio Pinheiros, tem duas usinas que são elevatórias. E a operação em São Paulo dessas elevatórias, na realidade, são bombeamentos, elas funcionam quando tem uma enchente em São Paulo. Quando tem uma enchente em São Paulo, o Rio Pinheiros é revertido. Ele flui para o montante. Né? Duas elevatórias jogam água em Billings, né?
E essa água que vai para Billings, que é o reservatório da região metropolitana de São Paulo, essa água depois cai em direção à usina Airborne, lá em Cubatão. Né? Então, isso que você imaginou, os canadenses, um canadense chamado Billings, não Billings, puxa, me escapou o nome do canadense agora, o Gero, como é? Alguém saberá, me escapou o nome dele. Ele concebeu esse arranjo, que era reversão do Pinheiros e também, como sabem, parte do Tietê, para controlar enchentes e produção de energia elétrica. Né? E, na realidade, ele concebeu para a produção de energia elétrica, depois foi usado para controle de enchentes. E é a única possibilidade de reverter o Pinheiros dessa maneira, quer dizer, jogando água para cima, né? Segurando a água, não deixando ela inundar a região metropolitana, jogando para Billings e depois cai, não sei quantos metros, acho que 700 metros, não me lembro mais, em direção à usina Airborne em Cubatão. Esse esquema só pode ser operado quando tem enchente. Né? Uma grande oportunidade para São Paulo sempre foi... Por quê? Porque o Tietê e o Pinheiros, os dois rios da região metropolitana, que se juntam, né, na região metropolitana, eles são muito poluídos. Então, por isso, só se pode jogar essa água em Billings, no reservatório de Billings, para evitar uma maior, que é a enchente. Mas, se pudesse despoluir, né, quando eu estava na Sabesp, essa era a meta, você poderia reverter permanentemente. Ok, obrigado. Eu tenho o Nolasco, que tinha me pedido, e o Marcelo Souza, que eu não estou com as mãos levantadas aqui. O Nolasco, me parece, tá? Marcelo está... Não, o Paulo, eu ia fazer uma pergunta sobre usinas reversíveis, né? E o Flamínio cobriu grande parte da pergunta que eu ia fazer, então eu passo aí a minha vez para o próximo. Muito obrigado, Carlos. Olha, que cara cordato, um sujeito que deve participar mais vezes dessas conversas. Não. Estarei aí sempre. Legal, legal. Agora, eu só queria fazer um comentário muito rápido. Eu sou um siderurgista no meio desse grupo aqui, desse aquário de eletricidade, energia elétrica e etc. De eletrônica e de solar. Bom, o Marcelo, por favor, Marcelo. Bom, boa noite, parabéns. Eu não o conhecia, mas impressionante o seu conhecimento, o seu currículo e isso, como você navega por esse assunto tão, ao mesmo tempo, tão fascinante e tão atual. Eu teria várias perguntas, eu vou pontuar telegraficamente, para não tomar o tempo aqui e fazer, enfim. Não em ordem de importância. Sobre as usinas reversíveis, eu percebo que há necessidade de fazer um segundo reservatório e, portanto, inundar uma outra área. Então, eu pergunto se isso não teria esse sério, digamos, inconveniente. Fora custo, construção, etc., local, enfim, já que o pessoal aí de várias colorações tem ojeriza a qualquer tipo de barragem ou ocupação de qualquer área, inundação de qualquer área, né? Real, por motivos reais ou fictícios. Então, ao fazer uma segunda reservatório para acumular energia, um imenso acumulador de energia MGH, né? Enfim, gravitacional, isso. Esse é um ponto. Outro ponto é sobre tudo isso condicionado, na realidade, pela geografia. Eu achei excelente que o colega tenha insistido, o colega Pitelli, colocado aquele mapa, porque é visível uma coisa que não foi comentada aqui explicitamente, mas está subjacente, e eu imagino que os senhores tenham colocado, mas eu acho que não foi enfatizado.
dizer, Amazônia, muita água, chuva e hidrelétrica, só tem um problema talvez, de desníveis, que é um problema, eu acho que, enfim, regulável, possivelmente com barragens e de grande volume. Aí aparecem aquelas turbinas Pelton, Francis, etc., para alto, grande nível, etc., com pás reguladores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: calmarias e dunas existem desde antes do Brasil existir. Portanto, as calmarias que afetavam as caravelas afetam as eólicas, como vocês disseram, além de nuvens. Então, calmarias, ventos, nuvens, solar. Trabalhando com satélites de sensoriamento remoto, no INPE, etc., é sabido que na Amazônia é muito frequente que as nuvens obliterem satélites de sensoriamento remoto usuais, né? A partir das 10 da manhã. Então, esse problema é intrínseco à geografia do local. Outro aspecto que eu não vi aqui comentado, mas certamente os senhores levaram em consideração, é que a energia incidente ela varia com o cosseno ao quadrado, ou se bobear até com o cosseno ao cubo, do ângulo de incidência em relação à vertical local. Ora, então, perto do Nordeste, perto do Equador, ok, energia solar, considerando que o ângulo de incidência é pequeno, seria bem menor, enfim, e, portanto, você tem um rendimento maior. Já para o Rio Grande do Sul, tá, com latitudes acima de 23, o ângulo de incidência seria bem menor. Claro, ao longo do ano varia, todo mundo sabe, etc., mas eu estou falando uma espécie de média, né? Então, esses aspectos geográficos, eu imagino que os senhores tenham considerado, mas eu gostaria se os senhores pudessem comentar brevemente sobre, eu falei de chuvas, Amazônia, hidrelétricas, vento e calmarias, dunas, eólica, nuvens e ângulo de incidência solar. Isto reduz drasticamente, ou se quão drasticamente isso reduz a eficiência do sistema e, portanto, tem que ser compensado de alguma forma, talvez com o tamanho, talvez com o número de painéis, com o número vamos chamar de ventiladores, o tamanho das barragens, etc. E, por fim, se é impossível convencer aqueles opositores às barragens, etc., com argumentos ecológicos, como eles sempre buscam, né? Salvem as baleias, os micos leões dourados, etc., mostrando que o Brasil é o único país que tem essas coisas. E, em contrapartida, a eólica e a fotovoltaica demandam um absurdo de baterias. E eu sempre me pergunto, todas as palestras sobre energia, termodinâmica aqui, eu sou apaixonado por termodinâmica, se as pessoas levam em consideração o ciclo de produção das imensas baterias, né, de lítio, lítio-íon, etc. Eu fiz um trabalho aqui sobre fim de carga, fim de vida, etc. Enfim, tem uma história muito comprida em torno disso. Eu tenho sempre dificuldade em entender e aceitar esses reais ou dólares por megawatt-hora, ou joule, ou qualquer outra unidade de energia, porque eu nunca sei qual é o volume de controle, onde é que o pessoal colocou a fronteira do que entra e do que sai. Em particular, se consideraram o absurdo de baterias que são necessárias e o ciclo de vida dessas baterias e o descarte dessas baterias, assim de outras coisas. Então, se o senhor puder comentar brevemente, eu agradeceria. Muito obrigado, parabéns pela palestra, de toda forma. Muito obrigado, Marcelo, pelas perguntas. Primeiro, começando com o segundo reservatório, né? Em geral, veja,
a construção de reservatórios tradicionais, cujo objetivo é a produção de energia, a reversível é outra coisa, mas o tradicional, você faz uma barragem no rio, você acumula água, cria uma queda, e você, vamos dizer, concentra uma queda, né? E você produz energia pelo desnível pela água que você regularizou o rio. Esses, em geral, a construção dessas barragens tem grandes problemas porque você está construindo uma barragem no vale, no rio. E a construção, em geral, as populações estão nas beiras dos rios. Né? Isso as cidades, as populações ficam na beira dos rios. Quando você vai construir um reservatório que não precisa, o segundo, que não precisa ser na beira do rio, primeiro, ele pode ter um volume pequeno, vamos dizer, suficiente para regularizar ao longo de um dia. Né? Depende da queda, mas ele pode ser uma cumbuca. Né? Você pode escolher, e é aí que aquele modelo que eu mostrei, o modelo de otimização, faz. Ele busca uma área que possa servir com pequenas barragens, baixinhas, tal, coisa muito simples, onde não mora ninguém, onde não tenha nada. Né? E tem, como eu falei, centenas de lugares, ou talvez milhares, em que você pode fazer isso. Quer dizer, você pode fazer, junto a um rio, uma barragem tradicional, o segundo reservatório, numa cumbuca nas montanhas próximas. Né? Então, porque o volume que esse reservatório tem que segurar é pequeno. Eu já vi vários casos, digamos, execuíveis. Né? Isso não teria um problema ambiental nesse caso, eu acho. Bom, porque não tem ninguém e não tem nada. Você escolhe um lugar que não tem ninguém e não tem nada. Ainda assim, concordo com a sua... há tantos xiitas contrários à construção de barragens que vai surgir. A segunda coisa é o seguinte, será que nós vamos precisar de construir novas hidrelétricas? Aí tem 64 gigawatts, 52 gigawatts que o Piteri nos falou, e eu gostaria muito que pudesse ser feito, né? Mas eu tenho ceticismo que nós vamos fazer. Eu tenho ceticismo. Eu quero que sim, mas tenho ceticismo por quê? Porque, como eu falei, o filé mignon, melhores usinas já foram construídas, essas são mais complicadas, em geral são mais complicadas. Ele mesmo disse, 50 gigawatts são em terras indígenas, se eu não estou errado, Piteri. Então, construir em terras indígenas com o ambiente que temos hoje, eu não acho que é necessário. Aí a pergunta se surge assim, vamos supor que não constrói. O Brasil fica em pé sem essas hidrelétricas? Resposta, fica. Porque, sob o ponto de vista de produção de megawatt-hora, energia, a distribuição espacial das fontes eólicas e solares e mais usinas a gás natural, também é necessário, isso daí no território nacional, embora, como você explicou, no Nordeste é muito mais eficiente do que... Mas a distribuição espacial desses, no Norte de Minas, tal, como está acontecendo, e no futuro até offshore, não agora, mas no futuro até offshore, isso, eólica, né? Isso tudo... tem estudo da GTZ, feito com a PSR, que mostra que fica em pé. O Brasil consegue, sob o ponto de vista de energia, quer dizer, em média, o consumo médio anual versus a capacidade de produção média anual, o Brasil consegue. O que ele não consegue é despachabilidade, quer dizer, seguir a curva de carga, as flutuações da curva de carga e a curva de produção das hidrelétricas e solares e dos telhados fotovoltaicos. Também tem uma flutuação brutal. Então, para isso, você precisa ter usinas de pronta resposta. As usinas de pronta resposta são as hidráulicas, hidrelétricas, e as reversíveis, que, sob o ponto de vista energético, são ruins, porque elas consomem energia, elas não produzem energia, né? Mas elas servem para despachar. Ok, obrigado, Gerson, pela resposta. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, Gerson. Só uma última coisa. Lamentavelmente, eu tenho que sair às 20 horas, desculpe. Tá, ok. Então, vou fazer a última pergunta, porque na sua apresentação, a gente viu que a bacia do Rio São Francisco e
a produção lá na usina Paulo Afonso, tal, ela caiu no período, né? Ela vem diminuindo de certa maneira. Por outro lado, houve um enorme aumento da eólica, principalmente, e da solar no Nordeste, que introduziu uma quantidade de energia megawatts-hora, né? Como você disse, suficiente para que a usina lá não precisasse entrar em funcionamento, vamos dizer. E, inclusive, a água do São Francisco está sendo mais usada para minorar os problemas de seca, como foi lá para Campina Grande, que, algum tempo atrás, antes da transposição, quase chega a ter problemas seríssimos de seca, e a transposição auxiliou a levar água para as pessoas beberem lá né, e sobreviverem do ponto de vista... Então, a água passa a ter um valor extremamente importante, né, na bacia lá de cima do Nordeste, inclusive para uso de alimentação, de produção agrícola, e a eólica vem substituir. Nesse último momento aí que houve o apagão, era a eólica toda que estava fornecendo não só para o Nordeste, mas também para o Sudeste, né? Então, a questão é que eu queria que você analisasse essa concorrência que passa a haver pelo uso da água, principalmente nos momentos de seca, que também a gente está falando muito em inundações, em problemas do lado de excesso de água, mas também vamos ter problemas na falta da água nas secas. E aí, Gerson? Não, você tem toda a razão. A bacia do São Francisco talvez seja o caso mais emblemático da disputa pela água entre diferentes setores. Você tem o uso da água. O metro cúbico de água que é retirado no oeste da Bahia para irrigação, às vezes não é retirado nem do rio, é retirado de água subterrânea. Mas essa água subterrânea que você tira, você faz um poço para irrigar. Essa água que você tira deixa de alimentar os rios que são afluentes do São Francisco. Então, na realidade, o metro cúbico de água que você tirou para irrigação deixa de produzir energia elétrica, porque ele não vai correr, ele vai evaporar e não vai correr em direção às usinas hidrelétricas da Chesf. Então, você tem conflito de uso da água para irrigação versus produção de energia elétrica. E tem também restrição de vazão do São Francisco para tomadas d'água no próprio rio para abastecimento das populações. Então, você não pode também flutuar muito o nível da água, portanto, soltar quanta água você queira, foi o que eu estava falando. Você não pode... As usinas hidrelétricas da Chesf, embora tenham capacidade física para fazer aumentar subitamente a produção e reduzir subitamente a produção, elas podem fazer isso, porque as hidrelétricas têm um despacho praticamente instantâneo, elas têm restrições de variação no nível de vazão dos rios que as impedem de fazer isso. Então, e tem também, como você explicou, a transposição do Rio São Francisco para o Nordeste setentrional. Esse episódio que você conta, de chegar água a Campina Grande, eu fui personagem, porque para chegar água a Campina Grande precisava de umas bombas flutuantes que o governo federal não tinha. Eu era o presidente da Sabesp, e a Sabesp tinha bombas flutuantes, nós emprestamos, e graças a essa ação, o pessoal de Campina Grande teve água, não teve um colapso. Então, todos esses... para isso foi criado, na Constituição de 88, foi criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Quer dizer, no fundo, como é que você pega um bem, que é a água, e aloca ele de uma forma entre usos conflitantes. São usos conflitantes. E tem uma agência,
Agência Nacional de Águas, que foi criada para conduzir esse sistema, né? Eu criei essa agência lá para o primeiro presidente em 2001. Então, agora cabe a Ana resolver esse problema de alocação de água entre setores competidores. Jogamos um grande problema para a Ana, né, Gerson? Mas muito bem, então, queria saudar, brindar a tua brilhante palestra. Ela foi bastante produtiva, muito das dificuldades que tivemos aí, que fomos paulatinamente sanando, e eu agradeço a você pela tua palestra e vamos nos... Obrigado, Gerson. Muito bom. Obrigado. Tchau.